Deixa eu ver, foi. Tá aparecendo aí para vocês, né, a gravação? Beleza, gente. Então, bem-vindos, bem-vindas, todos que estão aqui ao vivo e quem vai nos ver depois, né, que por alguma razão, seja de fuso horário, seja porque o bebê está mamando, seja porque está na hora do banho, da rotina, né? A Ingrid está com a neném aí pertinho, a Ana Paula está escondida aí. Mas vamos lá. A Islane também tem neném pequeno. May, não lembro se você já teve neném ou se ainda vai ter, mas está ali, né? Enfim. Então, o Rodrigo me ajudou a organizar o chat, né? Aquele bate-papo todo que vocês trouxeram, que foi, acho que foi muito rico. Eu estou aqui abrindo tudo para ter tudo na tela para mim e ficar facinho de eu consultar as coisas. Então, ele organizou numa lista, separamos por blocos, que eu acho que algumas dúvidas dá para a gente juntar, elas são conversadas entre si, e aí eu vou, então, começar por esses blocos mais densos e por perguntas mais fáceis de responder. E a gente pode combinar assim, se tiver pergunta, vocês levantam a mão, aí eu interrompo o que eu estou falando e abro o microfone e faz a pergunta do jeitinho que a gente fez da outra vez, tá? Então, eu queria começar numa coisinha muito simples que apareceu aqui sobre os grupos alimentares, que a pergunta foi, gostaria de saber um pouco mais sobre as substituições dos grupos, proteína, carboidrato e gordura. Então, como todos aqui, de alguma forma, indireta ou indiretamente, já passou em consulta, certamente eu mandei uma tabelinha com os grupos alimentares, que eu vou projetar aqui na tela para vocês olharem. Então, para vocês identificarem esse material e depois, se por um acaso, assim, a maioria não lembrar alguma coisa, a gente pega e coloca lá no grupo para vocês terem aqui a informação. Tá? Então, essa aqui é a tabela dos grupos. Eu peguei a tabela dos onívoros, tá? Vocês estão enxergando a minha tela? Beleza? Sim. O que é para ocultar? Aqui, ignorar? Onde está o código aberto? Ah, sim. Aqui. Beleza. Então, gente, essa aqui é a tabela dos grupos alimentares. Eu coloquei essa de onívoro, porque algumas pessoas aqui consomem proteínas de origem animal. Então, quando for trabalhar com substituições, a gente precisa considerar o grupo alimentar, tá? Então, no grupo dos cereais, a gente junta com batata. Aí vai depender de cada um. Eu estou trabalhando questão de peso, não estou trabalhando questão de peso. O importante é eu não trocar, por exemplo, um feijão pelo arroz ou uma quinoa pela lentilha, por exemplo, que algumas pessoas fazem isso. Eu coloco a quinoa. A quinoa é um cereal proteico, mas ela não tem um teor de proteínas que é comparável às leguminosas. Então, eu troco alimentos dentro do próprio grupo. Se eu troco um feijão azuki por uma lentilha, eu troco por um grão de bico, por um tofu. Eu não vou trocar pela quinoa. A quinoa eu vou trocar pelo amaranto, pelo arroz, pela aveia. E a combinação de algumas coisas onde haja predominância de determinado grupo. Por exemplo, bem fácil da gente entender, granola. Quando eu pego uma granola, eu tenho 3 grupos ali dentro. Eu tenho o grupo dos cereais, que aí é flocos de arroz, flocos de aveia, eu tenho flocos de milho, que mais que tem ali de cereal? Às vezes, germe de trigo. Então, se eu for trocar, na granola eu tenho esse grupo, aí eu tenho o grupo das castanhas e tenho o grupo das frutas secas.
Então, numa granola, eu posso considerar que a predominância é de cereal e, portanto, eu vou trocar uma granola por aveia. Eventualmente, jogar uma uva passa, ou se eu já estou comendo uma aveia com fruta, tá certo? Então, cuidado quando vocês forem fazer as substituições, pensando justamente quem é quem, tá? Uma coisa importante, eu já falei isso em consulta, é muito comum vir esse tipo de pergunta, mas eu vou repetir aqui. Cogumelo, gente, não é fonte proteica. Cogumelo eu troco por chuchu, eu não troco por feijão. Cogumelo eu troco por abóbora, por pimentão, por abobrinha, mas eu não troco por leguminosa, tá bom? Então, essa aqui é a tabelinha dos grupos. No final tem o grupo aqui das carnes, dos laticínios, mas dos açúcares para cima, aqui tudo é vegano, é tudo baseado em plantas, certo? O grupo dos açúcares é um grupo, gente, totalmente dispensável, ele só faz parte da nossa cultura alimentar. Então, a gente gosta de um açúcarzinho, e aí eu vou emendar isso aqui, só finalizando a tabela, já numa pergunta que veio sobre índice glicêmico, melhor açúcar para usar, que eu acho que isso também é uma coisa relativamente simples da gente trabalhar, tá? Então, este grupo dos açúcares é um grupo que eu não tenho necessidade nutricional, o que ele me fornece, que são glicose praticamente na sua forma mais pura, né, que é a sacarose, que é uma molécula de glicose com uma molécula de frutose, eu faço uma molécula de sacarose, um composto chamado sacarose, que é o açúcar de mesa, mascavo, branco, cristal, demerara, de coco, melado, mel, essas coisas, normalmente vai ter essa configuração de frutose com glicose em maior ou menor quantidade. Então, eu posso obter a glicose daqui de cereais, de batatas, de feijões. Então, é dispensável. Eu não preciso realmente consumir açúcar, tá? O nosso paladar cultural é que acaba pedindo este sabor no nosso dia a dia. Aí termina de comer, um docinho, né? Se tá na TPM, um doção, não é nem um docinho, é um doção. E do ponto de vista aqui, para efeitos de nutrição, carnes e laticínios são grupos opcionais, são grupos culturais, gastronômicos, não de necessidade nutricional. Tá bom? Então, agora eu vou pegar esse tema do açúcar, vou parar a apresentação, fechar isso aqui, que não nos interessa mais, abrir aqui. Então, duas perguntas que vieram. Vantagens e desvantagens de açúcar, adoçante, mel de tâmara e tudo mais. E outra pergunta que veio foi sobre índice glicêmico, que a pergunta foi assim, poderia abordar o índice glicêmico das frutas, a necessidade de incluir proteína junto das frutas de alto índice glicêmico, tá? Então, veja só, eu vou responder as duas questões, mas no meu site tem um blog associado. E no blog eu tenho matéria falando sobre o açúcar e sobre índice glicêmico, tá? Então dá para a gente abordar, nós vamos abordar isso daqui, mas se vocês tiverem assim tempo de dar uma surfada no blog, vocês vão acabar achando, assim como vocês vão achar vídeos no canal da Escola de Nutrição no YouTube também. Mas esses são temas importantes da gente falar. Então, veja só, diferença de açúcar, adoçante, mel, tal. Adoçante, gente, em geral, é coisa que não tem um valor calórico significativo. Alguns polióis, esse nome é para o xilitol, maltitol, eritritol, eles têm um valor calórico pequenininho, não são compostos de glicose em si, e, portanto, não vão elevar a glicemia ou trabalhar em picos glicêmicos, assim, elevação da glicose no sangue. Tem adoçantes do tipo sucralose, sacarose,
ciclamato, esses até mais, a sacarose e o ciclamato foram lá, os adoçantes lá de trás, são extremamente industrializados e processados. O mais natural que a gente tem é a estévia. Não sei se todo mundo aqui conhece a estévia, é uma folha, você compra ela em farmácias de homeopatia, lojinhas de produto natural. Se você fizer um chá e coar um café com o chá da estévia, você adoça o seu café. A questão é que a estévia deixa um saborzinho residual, tá? E ela não tem valor calórico significativo. Então, tirando os adoçantes, aí na linha dos açúcares, açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar demerara, mascavo, de coco, de beterraba, melado de cana, mel de abelha, mel de tâmara, agave, todos são variações disso que eu falei para vocês, que é um aglomerado de glicose com frutose. Tá? As pessoas mais da minha idade aí na casa dos 50 vão lembrar do Caro. Quem é mais novinha, talvez, não sei se conhece essa marca do xarope de milho, que é o que é utilizado na indústria, em barrinhas de cereais, nos açaís aí da vida, esses mais populares, para fazer... Para a indústria de alimentos em geral, é uma coisa barata, é subproduto do milho, e ele é pior, gente, do que açúcar branco. Em termos calóricos, tudo isso que eu citei, exceto os adoçantes, todos os tipos de açúcar, de mel, de melado, de agave, tal, tudo tem um valor calórico muito similar. Então, não é vantagem assim, eu vou comer o açúcar mascavo, porque tem menos caloria que o branco. Não, se eu pegar uma colher de sopa, mesmo peso, 10 gramas de cada, eles têm um valor calórico muito parecido. A diferença é no dulçor, no poder adoçante. Um açúcar branco, se eu boto uma colherinha, ele vai adoçar mais do que o mesmo volume, por exemplo, que mascavo. Aí o que a pessoa faz? Bota 2, 3 colheres de mascavo para ficar na mesma palatabilidade, no mesmo intensidade de doce que o açúcar branco daria. Aí concorda que você está, vamos supor, se a gente aumenta, em vez de 3 colheres, eu estou colocando 3 vezes mais caloria do que eu estaria usando numa colherzinha de açúcar branco. Qual é a diferença? É melhor usar açúcar branco? Não, o açúcar branco é sacarose pura. O açúcar, por exemplo, o mascavo, se eu for olhar uma tabela nutricional, eu vou ter ali ferro, cálcio, eu vou ter minerais ali. Só que, obviamente, né, gente, não vamos considerar melado, açúcar mascavo, para a gente obter esse tipo de nutriente. Mas tem ali. O açúcar de coco, ele tem uma configuração que ele sobe um pouquinho, estimula menos a ação da insulina, que é o hormônio que vai precisar estar presente quando eu como coisas com açúcar, tá? Então, desvantagem, vantagem e desvantagem, assim, de adoçante, pessoalmente, eu não vejo muita vantagem, a não ser que seja uma estévia e que, preferencialmente, você faça dessa forma. Faz um chá de estévia e adoça um bolo, por exemplo. Faz um chá de estévia e adoça o café. Aí você está pegando uma planta, como se você estivesse tomando um chá de erva doce, um chá de jasmim. Você está saborizando. Vocês já fizeram arroz com chá de canela? Com chá de erva cidreira? Ao invés de botar água pura no arroz, você põe uma água saborizada. Você vai ter um arroz perfumado, tá? Então, você pode usar para fazer bolos e coisas que requeram um adoçante, a estévia em folha. Essas de adoçante, vocês têm que olhar se a composição é misturável com ciclamato, com sucralose, com outras coisas, e quais os aditivos que tem lá. Porque para virar vidrinho, virar líquido, virar vidrinho, o líquido pressupõe água, a água pressupõe fungo. Então, realmente, a gente vai ter que ter um conservante ali. Então, a vantagem de um adoçante é o baixo valor calórico. Mas aí, qual é a finalidade que eu estou usando aquilo, né? Eu quero continuar a comer as coisas que são inadequadas e usar um adoçante como doce e tomar um café com adoçante. Não tem muito sentido isso, tá? E a vantagem dos açúcares, então, eu já falei, alguns açúcares na sua forma natural,
não tem tanto composto químico. O açúcar branco, realmente, ele é bem processado, bem lavado, com elementos da indústria mesmo, para chegar naquela cor, e, portanto, é pobre realmente em nutriente. Beleza? Pegando a questão de índice glicêmico. O que é índice glicêmico? Índice glicêmico é uma propriedade que um alimento tem de, ao chegar na corrente sanguínea, elevar o açúcar do sangue. O açúcar do sangue se chama glicemia, emia é tudo que circula no sangue, e a glicose que circula no sangue é a glicemia. Então, quando eu como um alimento predominantemente fonte de carboidrato, depois que passar estômago, intestino, quebra tudo com suco digestivo, absorve, a hora que essa glicose chega no sangue, vou reformular, a velocidade com que essa glicose chega no sangue é o tal do índice glicêmico. Eu tenho condições de modificar esse índice glicêmico. Se eu como, por exemplo, uma banana, eu vou ter um índice glicêmico maior do que se eu comer a banana com aveia, se eu comer a banana com castanha, se eu comer a banana com pasta de amendoim, se eu comer a banana e chupar, comer também uma laranja. Então, a presença de fibras, de gorduras e de proteínas modifica a velocidade que eu vou absorver essa glicose e, portanto, a velocidade que essa glicose vai chegar no sangue. Então, a presença desses elementos, e a fibra é bastante importante, porque a fibra forma uma malha nesse bolo alimentar, e a glicose fica presa, como se fosse uma rede. Segura ali o colesterol, segura ali a glicose, e aí essa malha vai soltando devagarzinho as moléculas de glicose, e isso vai chegando numa velocidade mais lenta no sangue. Qual o problema de chegar uma glicose, muita glicose no sangue? É que eu não posso ter essa glicose alta no sangue. Todo mundo conhece a doença chamada diabetes, que é um desbalanço das funções do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, que é o elemento que vai fazer a remoção ou a abertura de porta nas células para essa glicose entrar. Então, o pico da glicose faz fazer pico de insulina. E aí a gente pode, com a questão sistemática de fazer esses picos, machucar o nosso pâncreas. O pâncreas acaba cansado, trabalhando demais. E aí, outros desdobramentos decorrentes desse ioiô de açúcar e aí de insulina que acontece no sangue. Fala, Marisa. Ana, a minha pergunta é com relação a esse índice glicêmico mesmo. Não sendo diabética, eu tenho que me preocupar com índice glicêmico de alimentos? Boa pergunta. Então, assim, você e as pessoas que não têm essa disfunção no pâncreas, a gente não precisa se preocupar, mas a gente não deve se despreocupar. Ah, eu não tenho diabetes? Então eu vou comer açúcar todo dia. Você começa a comer açúcar todo dia, você vai fazendo picos, 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 o pâncreas vai ficando exaurido, e aí você pode levar a um quadro de diabetes induzido por erro alimentar. Pode falar, Marisa. Quando você fala pico de açúcar, é com alimento ou é com doce, com açúcar branco mesmo? Normalmente esses picos muito exacerbados a gente faz quando o consumo é com alimentos refinados, farinha branca, açúcar branco, ou mesmo açúcar mascavo. Por exemplo, se eu tiver o hábito de todo dia comer colheradas de melado de cana, eu posso fazer esse pico, tá? Por exemplo, eu, Ana, adoro comer tahine com melado. Então, é um jeito, por exemplo, se eu tiver com vontade de comer um docinho, e claro, gente, estou falando agora de um exemplo meu,
e cada um aqui tem uma individualidade, um objetivo com a alimentação, mas quando eu tenho vontade de comer um doce, e na minha casa, em geral, não tem doce, vai ter uma geleia sem açúcar, e tem tahine, e tem melado. O que é que eu faço? Eu pego um pouco de tahine, pouquinho mesmo, pingo um pouquinho de melado e como aquilo. Ali eu não vou ter um pico glicêmico, porque vai ter bastante gordura que vai segurar a absorção dessa glicose. Então, quando você pergunta qual é a situação de fazer um pico glicêmico, é a situação de ficar comendo pão francês, pizza, bolachinha, água e sal, bolacha Maria, bolacha maisena, essas coisas, açúcar, mel. Mel tem o seu poder terapêutico. Os veganos não comem mel por questões de ordem das abelhas aí, mas quem consome pode obter benefício de um mel para efeito terapêutico. Ele é usado para baixar febre, ele é usado em processos infecciosos na homeopatia, na antroposofia. Então, eu tenho que observar, mas no caso terapêutico, a gente não usa o mel desse jeito, pega uma colherada de mel e como. Não é assim, no caso de homeopatias e similares, tá? E eu não estou falando usos específicos. Por exemplo, no Ayurveda, você usa mel para determinadas coisas. Para trabalhar o sabor adstringente, que eu também não tenho muito conhecimento nisso para poder evoluir com esse exemplo. Mas é isso. Então, cuidado com este consumo das farinhas refinadas, do açúcar branco, porque isso sim tem alto índice glicêmico, comer arroz branco, batata, feijão e só. Não vou comer nenhum legume, nenhuma verdura. Vai ter um pouco de fibra ali do meu feijão, mas eu vou ter um alimento, uma refeição com índice glicêmico maior do que se eu botar uma bela de uma salada ali. A fibra já vai reduzir o índice glicêmico da minha refeição. Então, recapitulando, quando eu tenho o consumo de alimentos refinados, ou mesmo melado, que é um alimento que não é refinado, mas é um alimento de açúcar muito fácil. Se eu associo com fibras, gorduras e proteínas, e por proteína eu posso, numa dieta onívora, falar de ovo, carne, essencialmente, e numa dieta mais vegetariana, eu estou falando de feijões, eu estou falando do teor de proteína que tem nas castanhas, do teor de proteína que tem nos cereais, mas aí o que predomina quando eu consumo isso? É mais fibra do que proteína. Então, numa dieta vegetariana, ou à base de plantas totalmente, eu reduzo o índice glicêmico comendo fibra. Ao invés de eu chupar a laranja, eu como a laranja. Por isso que não é legal o suco de laranja, por isso que o suco de laranja tem um índice glicêmico muito maior do que uma laranja. No quanto tem num copo de suco, tem quanto? 3, 4, depende se a laranja está mais seca, mais molhadinha. Se eu for comer uma laranja, provavelmente eu vou comer uma laranja. 2 laranjas, sei lá. Ive, diga. Então, nem para quem não tem diabetes, nem predisposição a diabetes, é ideal consumir suco. O suco realmente é melhor não consumir. É melhor não consumir, assim. Não quer dizer que está proibido de tomar suco, né? Mas no dia a dia, é muito melhor eu comer uma fruta, porque eu vou pegar a fibra daquilo. Por exemplo, a hora que eu faço um suco, eu já estou perdendo uma parte, por exemplo, de vitamina C, que é inerente na maioria das frutas, né? Ao cortar uma fruta, eu descasco uma laranja. Eu já comecei a perder aquela vitamina C. A hora que eu bato, o processo mecânico de bater um suco, de espremer um suco, eu também já estou reduzindo o teor, por exemplo, de vitamina C. Então, não está proibido tomar suco, o suco tem lugar, você foi para um parque, você, sei lá, vai fazer um suco verde, que está dentro de um outro contexto alimentar, porque aí no suco verde, o que eu vou ter ali? Uma predominância de fibras trituradas, mas vai ter mais fibra ali. Vai ter caroteno, se puser couve, vai ter outras coisas. Então, tem sucos e sucos. Suco de uva, por exemplo, é cheio de antioxidante, mas um copo de suco tem uma concentração gigantesca de glicose, de frutose, né? E no final das contas, de glicose. Tá bom?
Então, sobre esses temas de índice glicêmico, de açúcares, a gente tem vídeos e temos também textos, posts no blog. O blog está dentro do meu site, anaceregache.com.br. Os vídeos estão no YouTube, no Escola de Nutrição. Então, o YouTube/Escola de Nutrição. Tudo bem com esse assunto? Posso caminhar? Alguém quer levantar a mão para falar sobre isso? Sim, a gente pode voltar depois, sem problema algum. Tem uma pergunta aqui que está única dentro de um bloco que eu acho que vai ser legal a gente falar, que é: gostaria de saber como conseguir uma melhor absorção de zinco em uma dieta com muitos alimentos integrais. Então, quem fez essa pergunta sabe que o zinco fica vulnerável à presença de fibras. As fibras, elas retardam um pouco a captação de zinco de uma alimentação predominantemente vegetal. No reino animal, eu encontro zinco nas carnes. É a fonte animal. É a fonte de zinco no reino animal. No reino vegetal, a principal fonte de zinco são as leguminosas, e depois a gente tem o germe de trigo e a semente de abóbora também como elementos com um teor interessante de zinco. O gergelim também tem um teor interessante de zinco. Quando eu penso nas leguminosas, que vai ser numa estrutura baseada em plantas, assim, a base dela, todo mundo aqui acho que sabe, que são as leguminosas, que são as fontes proteicas. Então, qual é a estratégia para eu melhorar a absorção de zinco? É demolhar. Por quê? Quem vai roubar esse zinco? São os fitatos presentes dentro das leguminosas. O fitato, gente, é uma molécula, o nome chama mioinositol, o miolinho, e aí tem 6 moléculas de fósforo na periferia. É para fazer a fotossíntese, só que como o grão não tem folha, para a luz do sol fazer esse processo que a gente aprendeu na escola um dia, o que acontece? Esse fósforo é acendido lá dentro, assim, a planta vai comendo cada molécula de fósforo, porque quando a gente coloca ela na água, ela pensa: eu vou germinar, você está me dando condição de germinar. Temperatura ambiente, gostosinho ali, normal. Água, o que é que eu preciso? Germinar. É assim que a gente faz os alimentos germinados. A gente coloca na água e aguarda 1 dia, 2 dias, 3 dias, dependendo do tanto que você quer, do tamanho da graminha ou de qualquer plantinha que surja por ali. Então, o fitato é esse elemento que vai fazer a planta germinar. Então, a planta começa a comer esses fósforos. Mas, Ana, por que você está falando? O que tem a ver o fitato? O que ele faz no nosso corpo? O fitato, gente, a gente pode colocar entre aspas e chamá-lo de ladrão de mineral. O fitato, nessa configuração com 6 moléculas de fósforo na periferia, ele vai grudar no ferro, no zinco, no cobre, no cálcio, no manganês, no magnésio. Tudo que lá na química, quando a gente estudou, a gente viu a carga 2+ no ponto lá. Não sei aqui quem lembra da química, mas a gente chama tecnicamente de íons divalente, aquele que tem 2 maisinhos na camada externa lá do átomo, da molécula, né? Então, o fitato tem preferência por esse tipo de coisa. E olha só, quem tem 2 maisinho do lado de fora: zinco, cobre, ferro, cálcio, magnésio, manganésio, tudo elementos extremamente importantes. Então, eu preciso demolhar para melhorar o zinco. Aí eu já melhoro tudo o resto. Melhoro o ferro, melhoro o cobre, melhoro o cálcio, melhoro tudo. Certo? Então, quando eu tenho alimento integral, numa dieta baseada em planta, a gente tem sempre que olhar para o zinco, justamente por esse alto teor de fibras, e ter o cuidado de deixar os grãos de remolho. É basicamente leguminosa, tá? Não adianta colocar arroz de remolho, porque não tem um teor de fitato muito grande. A gente consegue melhorar um pouco com vitamina C, então o que a gente faz para o ferro, a gente faz para o zinco.
a preocupação que a gente tem de melhorar a absorção de ferro na nossa alimentação, que é adicionar uma fonte de vitamina C, eu comer um pedaço de mamão na comida, uma fatia de manga, uns pedacinhos de kiwi, tô pegando um pedaço de goiaba, se não durante e imediatamente após a refeição. Não adianta comer 2 horas depois, a vitamina C tem que estar ali junto, na mesma refeição, no mesmo momento, para tudo estar junto. Tá bom? Então, ok do zinco? Fala, Ive. Tá mutado aí o seu, tá no mute. Ô, meu pai. Ainda nos fitatos, a parte de batata, sabe? Mandioca, eu tenho uma dúvida em relação a isso, assim, se essas daí... Porque tem muita gente que demolha, eu particularmente não faço demolhos disso, mas eu não sei se tem a quantidade de fitato é grande realmente, e de cereal, por exemplo, quinoa. Não. Quinoa, painço, vale a pena demolhar? Não precisa, Ive, não precisa mesmo. O que vale a pena, em termos de o que eu encontrei na literatura até hoje, é realmente as leguminosas. E aí a Márcia está perguntando quanto de demolhar, no mínimo 8 horas seria o ideal, tá? Tem gente que, por exemplo, hoje atendi uma pessoa que fica melhor com 48 horas de remolho. Existem características individuais. Mas aí colocar, assim, tipo agora, 7 horas da noite, eu já ponho o feijão que eu vou cozinhar amanhã às 10, 11 horas da manhã, eu estou praticamente com 12 horas de demolho numa comodidade boa, né? Não tenho que ficar pensando, tá ali, eu vou dormir, o negócio fica demolhando. Importante dizer, tem que ser a temperatura ambiente, eu não posso colocar isso em geladeira. O frio retarda essa reação química que acontece com fósforo. Da mesma forma, eu não devo alterar o pH da água, nem deixá-la ácida, nem deixá-la alcalina. Portanto, eu nem coloco o vinagre ou limão e nem coloco bicarbonato na água para fazer o remolho. Tá? Então, tem que ter água em temperatura ambiente e sem variações de pH. Ok? Marisa. Eu estava com problema, Ana, ainda está um pouco quente, eu moro no Rio, né? Ainda estava um pouco quente. Como é que eu fazia esse demolho? Eu fui numa aula de culinária e para fazer o falafel, a pessoa que ensinou deixava na geladeira o grão de bico por 3 dias. Tá. Para ele ficar macio, porque o grão de bico é cru e tal, parará. Aí eu estava fazendo demolho nessa época de verão pesado, botando na geladeira. Aí eu botava 24 horas na geladeira. Não sei se é suficiente, mas eu Então, a tua pergunta é maravilhosa, porque eu preciso das primeiras 8 horas em temperatura ambiente. Depois disso, você pode deixar na geladeira, porque a reação do fitato já aconteceu nessas primeiras 8 horas. E aí, como você mora, por exemplo, numa região quente, por exemplo, tem gente que Nordeste, enfim, lugares onde é muito quente. O que você faz? Procura colocar de noite, na madrugada, que em geral é um pouco mais ameno, mesmo assim, a Ana que mora lá em Natal, né? De madrugada, talvez você tenha 23 graus, né? É ventinho, é fresco, então coloca isso pelo menos 8 horas numa temperatura ambiente, depois você vai trocando a água e armazena na geladeira para você não ter fermentação e aí estragar o grão. O que estava acontecendo aqui nessa época de muito frio, de muito calor, é que mesmo de noite estava muito abafado. Aí eu não sabia o que fazer. Eu fiquei preocupada de deixar de noite em cima da pia e botei na geladeira. Tá errado. Tá. Assim, o fitato realmente não rolou muito dele sair de lá, não. Então, aqui, por exemplo, a cozinha dessa casa é muito quente. Muito quente. E vira uma estufa, porque eu pego o sol da tarde ali, então à noite não é nem agradável. Sim, quando não tem vento, então, mas ainda assim não chega a ser uma temperatura de cozinhar aquilo. Sei lá, vai ficar 25, 28 graus de madrugada.
né? Não está uma coisa como se tivesse 32 ali. Não dá. Você pode, por exemplo, se for o caso, coloca 6 horas da tarde, aí quando for umas 11 horas, vamos imaginar um cenário de que a sua cozinha, meia-noite, está 35 graus. Você não acho que aconteça, né? Eu não sei. Mas colocaria, o que eu poderia pensar? Coloco umas 6 horas da tarde a água mais fresca, não água gelada, água fresca, porque a hora que eu abro a minha torneira, sai água quente, sem ser água quente. Põe água fresca, dali um pouco você vai lá e troca de novo, lá para umas 10, 11 horas antes de dormir, água fresca de novo, e aí você vai trocar de manhã depois. E aí, assim, água fresca de manhã, até a hora de cozinhar água fresca, e aí você não vai cozinhar, aí você pode trocar já e botar na geladeira, porque já passou aí 8 a 12 horas. Tá? Deixa eu olhar o chat aqui, porque eu vi pipocando coisa aqui, estou meio... a Islane falou sobre o ferro, como que é aquela coisa que não pode comer laticínio junto. Já falo, Lani, já falo, tá? Deixa eu só ver a Márcia está deixando 24 horas, me sentir melhor. Perfeito, aí acho que é individual. Para mim, 8 horas é super tranquilo, 10 horas. Tem gente que precisa de 24, tem gente que precisa de 48. Mas depois o demolho pode armazenar na geladeira sem água, mais cru? Ive, coloca na geladeira com água. Já ouvi dizer que é muito importante esfregar beira quinoa, eu não faço isso. Eu vou só abrir um parênteses aí para saber... Arroz, quinoa, amaranto, os cereais, a gente dá uma lavada. Vocês veem que sai uma água meio esbranquiçada ali. É bom lavar. O feijão é a mesma coisa. Não é para botar ele de molho. Bom, é que vai pôr de molho o feijão, depois vai escorrer a água. O arroz, não. Então, é bom, sim. Tem uma substância chamada saponina, que fica um pouco em volta. Então, é bom, sim, lavar. Não precisa ficar esfregando, né? Eu ponho na peneira e fico esfregando com a mão, assim, o arroz e a quinoa. Tá? Não sei se tem mais alguma coisa. Quanto tempo de demolhar as leguminosas já respondi. Uma coisa que eu vou pegar lá na frente, que alguém perguntou, eu acho que foi até a Márcia, se pode congelar a leguminosa demolhada. Porque às vezes você fala assim, nossa, não deixei de remolho. E agora, né? Como é que eu vou fazer? Se isso acontece com frequência, você pode deixar de remolho, separar em porções, congelar ela crua ainda, para depois você cozinhar. Tá? Dá para fazer isso. Sobre o ferro. Então, vou falar o que a Islane perguntou e depois o que a Rose perguntou. Pingar gotas de limão na refeição substitui a fruta durante a refeição? Ajuda. Ajuda, sim, é como se eu estivesse consumindo realmente uma fonte de vitamina C e de ácido cítrico. É diferente, a vitamina C é ácido ascórbico e a gente tem as frutas cítricas, que tem o ácido cítrico, a laranja, limão, o abacaxi. Agora, a vitamina C, por exemplo, o abacaxi não tem tanta vitamina C quanto, por exemplo, o mamão, que tem mais vitamina C do que a laranja. Então, é só para separar, tá? Alimentos cítricos podem ter vitamina C ou não, ok? Então, sim, Rose, vale botar as gotas de limão, agora, você botar 2, 3 gotinhas, é uma miséria que você está colocando ali de vitamina C. Talvez, assim, é mais fácil você pegar um pouco de água, espremer um limãozinho ali no final da refeição e tomar aquela água com limão, para eventualmente tomar um suplemento, alguma coisa assim. A Lani perguntou sobre o ferro, como é aquela coisa que não pode comer laticínio junto, é verdade? A gente não deve combinar uma concentração de cálcio com leguminosa. Onde eu tenho concentração de cálcio? Nos laticínios, nos leites vegetais enriquecidos, e basicamente isso. Ah, Ana, mas então eu não vou poder comer couve com feijão, porque a couve tem cálcio, eu não vou poder comer tahine com feijão, porque o tahine tem cálcio? Não, pode sim. O que eu preciso é de uma concentração acima de 300 miligramas que vai na comida, que vai naquela porção. Então, se eu pegar um copo de leite vegetal para tomar ali, depois da minha refeição, vou fazer uma vitamina de fruta com leite vegetal depois que eu comer arroz e feijão.
Se você comprou um leite que tem aí 250, 300 miligramas em 200 ml, isso vai atrapalhar. Eu vou fazer um estrogonofe de grão de bico. Compra um leite sem cálcio para usar para fazer o creme, o molho, se quiser usar um leite, tá? Agora, queijo, a gente não coloca, para quem come, né? A gente não coloca em refeição que tem leguminosa. Então, arroz, feijão, saladinha e um queijinho na salada. Não, esse queijo fica para café da manhã, para lanches. Se eu vou comer romos no lanche, não é um lugar de comer queijo. Não combina laticínio com leguminosa. Fala, Lani. Eu entendia que não podia combinar com tipo brócolis, espinafre, coisa escura, que seriam as verduras, mas aí você está explicando das leguminosas, que Na é verdade, feijão. deixa eu ver como é que você fez a pergunta aqui. Como é aquela coisa de não poder comer laticínio junto? Então, o que atrapalha é a absorção de ferro das leguminosas. As folhas escuras não têm um teor de ferro tão significativo quanto tem as leguminosas. O cálcio atrapalha a absorção do ferro. Então, se o ferro está predominantemente na leguminosa, eu não devo consumir alimentos que tenham um teor muito alto, do tipo 300 miligramas. Eu pegar um pote de tahine e tacar em cima do feijão, assim, um pote literalmente assim, cada 3 colheres de sopa de tahine sobre a minha porção de feijão. Pode ser que eu tenha uma interferência de cálcio ali, mas eu acho que é muito difícil alguém colocar um volume desse, mas pode ser, e aí é para tomar cuidado. Tá? Entendido, Lê? Só uma coisa, o brócolis, por exemplo, ele não tem mais ferro do que o feijão, não? Não. O que o brócolis tem é bastante cálcio. As Tá. folhas, os verdes escuros, não tem aquele mega... porque isso é uma coisa que é muito difundida. Fontes de ferro, folhas verdes escuras. O agrião, por exemplo, ele até tem um pouco mais de ferro, mas o brócolis não é uma fonte, mas é fonte de cálcio, não é de ferro, mas é de cálcio. Tá bom. A couve não tem tanto ferro, mas tem muito cálcio. O gergelim já tem cálcio, ferro e zinco. Tá? Legal. Deixa eu ver aqui. Tem gente que levantou a mão, então deixa eu parar aqui depois da Rose, que falou das gotinhas de limão. Agora tem a Antonella, que levantou a mão, e a Ana Cristina, que levantou a mão. Pode falar. Então, hoje no jantar, Ana, eu fiz o arroz negro com fungo seco, e daí eu pus 100 gramas de germinado de lentilha. Tá. Com salada. E pus uma colher de sopa de parmesão no fungo, com queijo, com arroz negro. Mas veja só, eu não vou saber agora de cabeça dizer para você quanto tem de cálcio em uma colher de sopa de parmesão, tá? E pode ser uma colher de sopa Planalto Central ou Cordilheira dos Andes, né? Depende. Não foi Cordilheira dos Andes. Foi Planalto Central, assim, né? Montanhas mais sem picos. Eu acho que você não deve ter tido uma concentração assim tão exacerbada, mas a gente desencoraja, porque tem gente que solta a mão com essa questão do queijo. Vou botar em cima de um risoto, bota creme de leite lá e taca queijo depois por cima. Não creio que isso aí tenha uma grande influência, mas é bom ficar atento. Mas se tiver influência, daí não vou estar ingerindo tudo que a lentilha germinada poderia estar De ferro. Estou falando até de saciedade também. Não, de saciedade não. Saciedade não. De ferro. Sim. Mas veja só, porque aí conheço você, né? Vamos pegar um cenário de uma pessoa que tem perda de ferro. Tá. Menstrua. Eu tenho que me preocupar mais do que uma pessoa que já está na menopausa. Uhum. Né? Tá. Homem, em geral, se botar queijo na comida, não vai ser tão problemático quanto uma mulher em idade fértil, ou grávida, ou menstruando, que tem perda
de ferro, ou que é doador, por exemplo, se é um homem doador, que está lá cada 4 meses doando sangue, ele está tão vulnerável quanto uma mulher, ele não deve ficar fazendo esse tipo de comportamento. Eu estou agora com uma paciente que fez um tratamento, está ainda em tratamento de câncer, e precisou fazer muita transfusão, e como ela não menstrua mais, a ferritina dela está em 1.500. Como ela é uma paciente oncológica, não é muito indicado fazer a sangria, porque justamente ela tem problema de medula e tudo mais. Então, é um caso complicado. O que eu fiz? Conversando com o médico dela, eu botei o suplemento de cálcio, botei 500 miligramas de cálcio na refeição que ela come feijão, justamente para atrapalhar a absorção desse ferro, e o que mais que eu estou atrapalhando a absorção aqui, porque a gente falou agora há pouco, de zinco. Aí o que eu estou fazendo com ela? Suplementando zinco. Então, é uma estratégia que eu estou usando porque eu quero atrapalhar a absorção de ferro, justamente pelo quadro que ela está. Então, eu tenho que considerar, no teu caso, você, assim, transitoriamente pode pensar no ferro, mas talvez no longo prazo a gente não tenha que se preocupar tanto. Tá bom. Tá? Obrigada, Ana. Imagina. Ana Cristina, querida, cadê tu? Levantou a mão. Oi, tô aqui. Ana, em relação a essa parte, então como é que fica o hummus? Porque o hummus é uma leguminosa e o tahine, né? Sim. Outro dia eu fiz um hummus de feijão fradinho, ficou uma delícia, mas E fica compromete a absorção dos nutrientes? Por que não compromete, querida? Porque pensa na proporção, deixa eu refrasear, por que provavelmente não compromete? Porque na hora que eu vou ver uma receita de hummus ou de um patê similar com, ao invés de grão de bico, outra leguminosa, qual o volume do grão que eu vou colocar e qual o volume que eu ponho de tahine? Às vezes, assim, eu ponho uma xícara de grão de bico para uma colher de sopa de tahine. Eu não vou comer tudo aquilo. Então, proporcionalmente, não vai ficar com aquele altíssimo teor de cálcio. E a gente, assim, tem que se preocupar também até com, vamos dizer, a forma farmacêutica desse cálcio. Como é que ele está apresentado ali. Então, no tahine, eu tenho um cálcio dentro da matriz alimentar. Ela está combinada com o ferro ali, ela está combinada com o zinco dentro dessa estrutura do alimento. Então, nesse caso de hummus e afins, eu não me preocuparia. Ai, que bom, porque fica uma delícia, uma alternativa ótima, né? Obrigada. Maravilhoso, imagina. Alguma outra mão levantada? Não. Deixa eu ver aqui, ó. O Rodrigo falou, e o gersal na comida? É a mesma coisa que eu acabei de falar aqui para a Ana Cristina, né? O gersal, a gente normalmente não coloca 5 colheres de sopa de gersal ali. Então, eu vou usar de uma forma moderada. Ainda mais assim, eu estou querendo reduzir peso, tenho que tomar cuidado com gordura, então não vou abusar do gersal. Quero ganhar peso. Vou comer mais tahine? Eu distribuo isso ao longo do dia. Eu ponho na fruta da manhã, eu ponho no lanche da tarde, ponho um pouquinho no almoço e na janta, eu não preciso concentrar tudo numa refeição só. A Rose perguntou, é verdade que o arroz integral rouba cálcio? Rose, nunca ouvi isso. Não sei nem qual seria o mecanismo disso, tá? Realmente, assim, o que o arroz integral teria para roubar cálcio? Não sei. Não sei realmente o que seria ali. A Antonella já foi. Carol Nardi. Então, não tem problema comer brócolis e feijão juntos. Problema nenhum. Então, não pode fazer um sanduíche com hummus e tofu? Pode. Pode, porque, veja só, quando eu vou comer um tofu, 100 gramas de tofu, gente, é o equivalente a umas 4 caixinhas de fósforo daquelas, que quando a gente era criança, não é caixinha de fósforo desse tamanho, não. Aquelas caixinhas pinheiro, sabe aqueles fósforinhos assim, desse tamanho? 4 caixinhas, o equivalente ao volume são 100 gramas de tofu. Em 100 gramas de tofu, eu vou ter aí perto de 200 miligramas de cálcio. Então, veja que é um teor bom, mas não é uma coisa que vai ter esse impacto. Tem que ser acima de, os estudos mostram que tem que ser acima de 300 miligramas para você começar a ter comprometimento. Tá? Então, não tem problema você fazer o sanduíche de hummus com tofu,
do jeito que eu sei que você gosta de fazer de vez em quando. Tá bom, gente? Esse tema é um tema complexo. O que a gente mais fala é esse desencorajar de usar laticínios numa refeição que tem feijão. A gente desencoraja até por outras razões, né? Por causa de gordura saturada, e porque em laticínios a gente tem concentração, em queijos especialmente, volumes pequenos, a gente tem uma concentração maior do que, por exemplo, um copo de leite de vaca vai ter mais ou menos, 200 ml, vai ter mais ou menos 240 miligramas de cálcio. Num queijo, eu teria que, assim, pegar e fazer uma conta aqui, eu não me lembro de cabeça, mas eu sei que tem mais do que isso, num volume pequeno, tá? Então, o cuidado é esse que a gente tem que ter. Acho que as perguntas foram... Eu deixei de responder alguém que escreveu aqui no chat e eu não vi? Não? Então tá bom. Vamos seguir aqui para a nossa listinha aqui que vocês colocaram no grupo. Tem agora um bloco, vamos ver assim, tem um bloco que fala sobre óleo, azeite, óleo de linhaça, azeite, semente de uva, que eu acho que esse dá para a gente até enxugar um pouquinho, e depois tem um bloco grande sobre proteínas. Então, sobre essa questão do óleo de linhaça, algumas de vocês perguntaram recomendações de marca de óleo de linhaça prensado a frio. E aí alguém postou, acho que foi a Ana Cristina, que postou o da Pazzi. Ele é bem fácil de encontrar. Eu, Ana, estou usando hoje uma marca que chama Hass, Hass. É uma marca que tem óleo de girassol, óleo de gergelim, é uma marca meio aqui da região do interior de São Paulo. Eu gosto do sabor. Você tem da Cisbra, você tem da Lino Oil. Você pode comprar qualquer óleo de linhaça que você achar, desde que a garrafa não seja transparente. Se a garrafa for transparente, não compre. Isto é uma gordura, uma cadeia de gordura muito comprida, e ela rancifica, ela oxida muito fácil. Então, a luz é um agente oxidante. Então, uma garrafa âmbar, dessa cor que normalmente a gente compra o azeite, ou marrom, ou verde, é a melhor garrafa para acomodar um óleo de linhaça, tá? Então, esse da Pazzi que vocês colocaram aí, beleza, a Marisa também usa, a Rose também, a Márcia também, mas tem esses que eu falei, da Hass, da Cisbra, a Lino Oil, foi uma das pioneiras no mercado, lá atrás, sei lá, em 2008, já tinha a Lino Oil, quando quase não se falava em óleo de linhaça. Importantíssimo, porque aí tem uma pergunta aqui na sequência sobre aquecimento dos óleos. Óleo de linhaça, não estou falando da linhaça, estou falando do óleo da linhaça, jamais pode ir ao fogo. Você não pode pegar o óleo, botar na panela e levar a panela ao fogo. Você pode colocar sobre um arroz e feijão pelando. Acabou de sair da panela, botou no seu prato, você colocar em cima da comida quente? Pode. Você não pode aquecer a ponto de fazer uma elevação grande de temperatura. E aí eu vou emendar de uma pergunta aqui falando, você vai poder fritar o tofu e a batata doce com azeite de oliva, a Rose que falou. Pergunto porque tem aquela questão de esquentar o óleo e tudo mais. Gente, essa história do ponto de fumaça é uma coisa que acontece mesmo, quando o ponto de fumaça é quando o óleo começa a queimar, você vê a fumacinha saindo. Só que pensem comigo, quem é aqui, assim, se quiser, levanta a mão, se quiser pôr no chat, quem é que põe um azeite na panela, leva a panela ao fogo, espera aquele óleo queimar para daí botar o alho, a cebola, a cebolinha, os temperos. Quem que faz isso? Normalmente, a gente coloca o azeite já com cebola, alho, gengibre, cominho, qualquer coisa que você colocar neste óleo vai mudar o ponto de fumaça. Vai aumentar essa faixa de queima do óleo, que ele vai estar misturado. Então, não tem problema
eu pegar, por exemplo, jogar um azeite na frigideira e já pôr o tofu ali. Eu não vou jogar o azeite, atender o telefone, esperar aquilo, a cozinha ficar cheirando aquela gordura, para daí botar o tofu ali. E nem a batata, e aí, assim, se eu vou fritar uma batata, gente, não vou fritar uma batata com azeite. Azeite é caro para dedéu. Então, frita com óleo, um óleo de girassol, um óleo mais barato. Tem óleo de soja orgânico, mas eu estou com dificuldade de achar, porque inclusive é o óleo que eu uso nos bolos. Tá? Óleo de girassol, tem prensado a frio e tem desses também de supermercado, tá? Então, não tem problema, respondendo a pergunta da Rose, e para todo mundo, assim, não tem problema aquecer o azeite, não tem problema, tá? Você pode ter 2 azeites na sua cozinha, o que você vai refogar o arroz, o feijão, os legumes, e que é um azeite extra virgem, e um azeite prensado a frio para você colocar na salada. Eu tenho um para fazer as 2 coisas, eu não faço distinção. Até porque eu compro o azeite orgânico, e aí eu vou usar ele para fazer a refoga de cebola do meu arroz, de cebola com cominho do feijão. Eu uso o mesmo azeite para tudo aqui em casa, tá? Eu alterno com óleo de gergelim, porque eu gosto do sabor do óleo de gergelim. Agora, alguém aqui perguntou sobre óleo de semente de uva. Óleo de semente de uva, óleo de abacate, são óleos, gente, carésimos e muito delicados. Não são óleos para serem aquecidos, tá? O azeite não tem problema aquecer, óleo de soja não tem problema aquecer, óleo de girassol, de gergelim não tem problema, mas esses óleos mais delicados, aí não devem ser aquecidos, tá? Até porque você tem, assim, uma função gourmet desse azeite, assim, azeite de uva, de abacate, tá? Então, não aqueça nesse sentido. Eu acho que dos óleos era isso. Deixa eu ver se entrou alguma pergunta aqui. Mas mesmo o azeite, quando aquece, vai virar gordura saturada, né? Não é exatamente... você tem uma quebra, porque o azeite, gente, fala assim, não aquece o azeite. Vou dar um overview aqui sobre a estrutura das gorduras. O azeite é o que a gente chama de gordura monossaturada. Ela tem uma cadeia com uma única dupla ligação. Então, o resto da cadeia eu não consigo quebrar muito fácil. Uma gordura poliinsaturada, ela tem várias duplas ligações. Isso é uma questão da química, tá? Então, é mais fácil eu queimar ou transformar, ou a palavra mais correta para o que a Ivy perguntou é oxidar o óleo, quando ele é mais poliinsaturado, quando ele tem mais cadeias de dupla ligação. Então, é mais fácil oxidar um óleo de gergelim, um óleo de soja, um óleo de amendoim, de girassol, do que um azeite, tá? Então, não é exatamente que forma a gordura saturada, Ivy, mas é a oxidação da gordura que acaba acontecendo. E, claro, você quebra aquela cadeia dupla, e essa cadeia dupla deixa a molécula mais tortinha. Quando eu não tenho essa cadeia dupla, é uma molécula mais dura, que é a gordura saturada. Se eu como muita gordura saturada, uma parte das minhas membranas celulares vai ter de matéria-prima mais gordura saturada. Então, eu vou usar uma licença poética, porque eu sei que tem médico aqui, uma membrana celular mais dura, menos permeável, menos flexível. Se eu consumo mais gorduras poliinsaturadas, isso está no meu repertório, eu tenho uma configuração das membranas, esses lipídios, essas gorduras que compõem a membrana, mais molinho. Então, eu tenho uma fluidez de membrana. Claro, essa fluidez da membrana, essas trocas dentro e fora da célula, são influenciadas por outros fatores também. Aqui eu estou isolando um dado aqui, tá? Então, não vão levar ao pé da letra exatamente o que eu estou falando, tá? Se essa oxidação é prejudicial, sim, dependendo do grau dela, se você deixar queimar o óleo, é prejudicial.
mas você não deixa. Eu sei que você não deixa, Ive, porque você está no Instagram, dá para ver tudo que você cozinha aí. O que acontece com a oxidação excessiva é quando você deixa o óleo queimar. Que não é para deixar, gente. Não é para colocar a panela e olhar o Instagram da Ive e depois voltar para botar o tofu para grelhar. É para botar o óleo já com os temperos, o que você quer refogar ali, e ligar o fogo e deixar aquilo funcionando. Se é fritura em imersão, é diferente. Imersão tipo batata frita. Então, mas isso é o seu estilo de cozinhar. A Ive está falando aqui, é que eu falo muito de não cozinhar com gordura. Sempre falo para colocar o azeite no final do preparo. Sim, é possível a gente cozinhar sem gordura. Por exemplo, hoje o meu jantar foi uma sopa. E a sopa não tinha nada de gordura. Eu fiz ela cozida só os legumes. Às vezes eu ponho um azeite na hora de cozinhar. Então, a gente tem o hábito cultural de refogar a cebola e o alho no óleo. Alho e óleo. Mas você pode fazer isso na água. Pode pôr a cebola ali na panela e deixar aquilo só com um pouquinho de água, faz o temperinho e adiciona. A Ive, para quem não conhece, a Ive tem um canal chamado VegTube no YouTube. E ela faz muita coisa, tem 2 crianças pequenas, cozinha bastante. É um canal que é parceiro nosso, que eu recomendo bastante. Então, quem quiser aprender receita aqui, mamães e materno infantil aqui do grupo, ela faz muita coisa para as meninas, né? Para a Mel, que já está maiorzinha, e a Manu, que ainda tem 1 aninho, tá? E depois, a propaganda aqui que eu fiz, a gente negocia, tá? Mais alguma pergunta daqui? Acho que respondi tudo. Que seria bom, quanto seria bom consumir de óleo de linhaça? Uma pergunta que ficou lá para trás. E da Carol também, dos óleos. Nossa, gente, quanto? Pelo amor de Deus, perdi aqui. Vamos lá. Brócolis, então pode fazer um sanduíche com romos. Então, a Antonella, a Lígia, usar azeite em bolo. Lígia, uma vez usei, fiz bolo de cenoura com azeite, meu Deus, como ficou ruim. Fica com gosto de azeite. Você imagina comer bolo de cenoura com gosto de azeite. Eu não uso por causa disso. Então, eu prefiro um óleo mais neutro, ou de gergelim, ou de girassol, ou quando eu acho de soja orgânico, são os óleos que eu uso para fazer bolo. A Carol perguntou, dos óleos, que tipo você recomenda mais? Uso de canola, mas nunca sei se é mais adequado. Carol, a canola não existe na natureza. A canola é uma transgenia, é uma modificação genética da couza. Canola, se vocês botarem no YouTube, é um significado, é Canadian Oil Low Acid, porque a couza, ela tem, nem sei falar o nome daquele ácido, estrúcico, tem um nome esquisito esse ácido, e ele é tóxico. Então, eles depuraram o óleo da couza e acabaram chegando na canola. Então, canola não existe na natureza. É da mesma forma que se você evita óleo de soja porque é transgênico, óleo de canola é transgênico, óleo de milho é transgênico. Eu nem sei se o óleo de girassol que está no mercado, esse mais popular, é transgênico, mas tem o Tzinho na embalagem, tá, gente? Tudo que for transgênico sai com aquele Tzinho na embalagem, tá? Então, se você puder, eu recomendo que você mude. No lugar da canola, você compra um óleo de girassol, você compra um óleo de gergelim, você usa o azeite para poder fazer as coisas no dia a dia. E para bolo, pelo amor de Deus, não usa azeite. Bom, eu não gostei, né? Se alguém fez e gostou, então aí é paladar. Eu não gostei. Não gostei. Quando seria bom consumir, já você fala, Marisa, de óleo de linhaça. A Lani perguntou, 1 colher de chá por dia é o suficiente, 5 ml, tá? Porque ontem eu tive uma consulta e é uma mãe que tá dando pro nenenzinho e ela puxou na seringa, na colher de chá que ela tinha e falou que deu 1 ml. Eu falei, mas que colher de chá? Eu falei, acho que é igual a colher que eu tenho, que é do faqueiro da minha avó, que é uma colherzinha desse tamanho. Então, o que eu chamo de uma colher de chá? Uma colher de chá padrão, dessas que a gente tem os conjuntinhos de xícaras e de colheres, são 5 ml. Então, 5 ml de óleo de linhaça, que aí a gente vai dar para o neném,
na introdução alimentar, a gente vai introduzindo isso devagarzinho, e aí a criança vai ficando maiorzinha, perto de 1 ano ela já está consumindo 1 colher de chá, 5 ml, que é o que nós adultos também podemos consumir. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de... falando de... Ok. Eu gosto de bolo feito com azeite. Uau, Marisa. É? Oxe, então, ó, tá vendo? Ó, tem gente aqui que gosta de bolo com azeite. Eu não gostei, achei que ficou horrível. Bolo de laranja, de tangerina, com azeite, eu gostei. É Esse mesmo. que a gente coloca a tangerina inteira, com casca, eu gostei, eu gostei. Tá. Isso, gente, isso é paladar. Do mesmo jeito que a gente pessoal. gosta de grão de bico e não gosta de grão de bico, gosta de, sei lá. A Lígia... eita, tô achando saudável. Beleza. Então, tá bom. Então, falamos dos olhos. Não vai dar tempo, gente, de a gente falar tudo que vocês trouxeram. Eu posso até abrir aqui para vocês escolherem, assim, meio que a gente, quem levantar a mão e opinar ou verbalizar, porque a gente tem uma discussão acalorada ali de dieta do grupo sanguíneo, que eu acho que dá para responder já. Gente, dieta do grupo sanguíneo não tem comprovação científica. Pode ser que algumas pessoas se sintam bem com uma coisa ou outra, do mesmo jeito que tem para a Ayurveda, para a medicina chinesa. Agora, embasamento científico, literatura a respeito, indexada no PubMed, que é a nossa biblioteca de saúde, não tem. Os estudos que tem foi do cara que concebeu a dieta do grupo sanguíneo, então tem viés. Ninguém mais estudou isso ou não se achou uma linha adequada. E eu vi que vários aqui colocou, eu sou O e não tenho anemia, porque fala que o grupo O tem que comer carne, o grupo A não pode comer carne. Eu conheço muitas pessoas O que são vegetarianas, veganas, desde a infância, têm saúde boa. Então, essa é uma dieta que não tem estudos que sustentem a utilização. Tá? Eu nem consigo evoluir mais do que isso, porque pelo fato de não ter literatura, eu não vou estudar. Portanto, eu não sigo e não vou falar assim, não, você tem que comer carne porque você é grupo O. Não. Ou você não, se é grupo A, você tem que ser vegetariano, para mim não faz sentido. Isso é uma escolha de outra natureza. Então, tem assim, está bem acalorada aqui essa discussão, mas aí misturou com anemia, tem anemia, não tem anemia, isso é... Gente, anemia, primeiro que anemia é uma coisa grave, é quando a hemoglobina, no hemograma a gente tem uma alteração da hemoglobina. É grave. Eu posso ter anemia por falta de ferro, por falta de B12, por falta de ácido fólico. Eu posso ter anemia por defeito na fração da globina, que é, por exemplo, o traço talassêmico. Eu posso ter anemia falciforme, eu tenho vários tipos de anemia. Normalmente, numa mulher que menstrua, num homem que é doador regular de sangue e não se cuida, numa gestante, eu tenho anemia ferropriva, por privação de ferro, por perda de ferro. Um homem que não é doador de sangue, não tem um sangramento intestinal, gástrico, não menstrua, dificilmente vai ter problema com a questão do metabolismo do ferro. Anemia é diferente de deficiência de ferro. Deficiência de ferro é quando as minhas gavetas que guardam ferro, chamada ferritina, tem pouca coisa lá dentro. Anemia é quando eu já... ferropriva. É quando eu já evoluí, minhas gavetas ficaram tão exauridas que eu já comecei a afetar o lugar mais importante, que é a produção da célula que carrega o oxigênio. Tá? Então, anemia e deficiência de ferro são duas condições distintas. E não tem exatamente a ver com dieta do grupo sanguíneo, come carne, não come carne. Quantas mulheres que comem carne e têm deficiência de ferro? Porque menstruam.
Então, o fato de comer ou não comer carne não quer dizer que não como carne eu vou ter anemia ou vou ter deficiência de ferro. Até porque carnes brancas de pescados e de aves não tem ferro. Ovo não tem ferro. Então, se a pessoa é onívora, se abstém de carne vermelha, mas come peixe, come ovo, come frango, come até carne de porco, carne de outros animais, carne de coelho, né? Tem carnes mais exóticas. Não quer dizer que ela vai ter uma boa ingestão de ferro. Tem que ter leguminosa para ter boa ingestão de ferro. A carne é um artefato adicional gastronômico que tem que ser consumido em, no máximo, 100 gramas por dia para quem consome. Tá? Então, deixa eu ver aqui que algumas coisas pipocaram aqui quando eu estava falando. Anemia perniciosa por diminuição do fator intrínseco do estômago. O Rodrigo colocou assim, para B12, e especialmente para B12, eu preciso de a B12 não consegue andar sozinha, diferente da B1, B2, B3, B5, B6, B9, a B12 não anda sozinha, ela anda de carrinho. Então, tem um carrinho que a gente produz no estômago, que vai levar a B12 até o intestino. Este carrinho se chama fator intrínseco. Tem pessoas que têm uma doença autoimune, que é a deficiência desse fator intrínseco, então não tem o carrinho, portanto, não tem a capacidade de carregar essa vitamina B12 até o intestino. Só que isso é o que vem dos alimentos, porque quando a pessoa tem este tipo de problema no estômago, a hora que eu dou uma dose alta de vitamina B12, ele não precisa do carrinho, ela passa por ela é absorvida por um outro processo no corpo, que acho que não veio o caso da gente falar agora, tá? Então, isso que o Rodrigo colocou é essa doença de anemia perniciosa que é por falta de vitamina B12. É por falta do fator intrínseco que a dá na B12. Se for falar de suplementação em relação à B12, eu tenho uma dúvida. Se ela é absorvida pelo intestino, uma pessoa que tem baixa de B12 pode estar assim por conta de deficiência nas bactérias boas do intestino, ou isso não faz sentido? Não faz sentido, Ivo. Porque, assim, as bactérias que produzem B12 estão no intestino grosso. Eu não tenho refluxo de fezes, não consigo voltar. Quando termina o intestino delgado, eu tenho uma válvula, parece um ânus. Eu tenho algo que parece um ânus, a gente chama de esfíncter. A gente fala esfíncter anal, então a gente tem outros esfíncteres. Entre o esôfago e o estômago, tem um esfíncter, parece um ânus mesmo. Entre o estômago e o intestino delgado, tem outro esfíncter. Entre o intestino delgado e o grosso, tem outro esfíncter, e entre o grosso e o meio externo, tem um esfíncter que a gente conhece anatomicamente como ânus. Então, no finalzinho do intestino delgado, tem esse esfíncter, chama válvula iliocecal, é o nome das estruturas. O ilho, finalzinho do intestino delgado, e seco é o comecinho do intestino grosso. Então, essa válvula fecha e só vai para frente, não volta, que nem a gente sai do estômago e volta para o esôfago, eu vomito. Isso, esse refluxo, né, que a gente não faz isso no intestino. Então, eu produzo a B12 no meu intestino grosso, mas eu não consigo absorver, porque o lugar de absorção dela é no intestino delgado, no lugar antes, tá? Então, quando a pessoa tem deficiência de B12, primeiro pode ser por não ingestão de suplemento ou de alimentos que contêm B12. Quem contém B12? Alimento de origem animal. E aqui eu vou fazer um parênteses. Por que alimento de origem animal tem B12, gente? Não é porque a vaca produz a B12. Ela produz, ela tem outras câmeras gástricas que produzem a B12, mas é porque os animais são suplementados com B12. É por isso que a gente tem essa fonte considerada de B12 no reino animal. Então, uma pessoa que consome alimentos de origem animal pode estar carente de B12. Mas como, Ana? Se ela está comendo B12, ela não tem anemia perniciosa, ela tem o fator intrínseco, tem o carrinho que leva a B12, por que ela tem, então, falta de B12 comendo os alimentos que são fonte? Comendo ovo, comendo queijo, tomando leite, comendo coalhada? Porque o que vai determinar a carência da vitamina B12 é a capacidade que a gente tem de reciclar
de fazê-la passar pelo fígado, ir para o intestino reabsorver, voltar para o fígado, e aí joga no intestino de novo. A gente joga a B12 no intestino porque a gente usa o que vocês conhecem como bile. A bile, para fazer digestão de gordura, tem um montão de B12. Então, quando eu como algo, uma castanha, quando eu como um tahine, eu vou usar a bile para poder fazer a digestão da gordura. Essa bile é cheia de B12. Aí caiu lá no intestino. Lá no final do intestino, eu recapto essa B12 e jogo para o fígado de novo para poder fazer a bile novamente. Tem gente que não faz essa recaptação boa, e aí quando joga B12 pela bile, perde nas fezes, recapta pouquinho. Aí faz digestão de novo ali de gordura, joga, perde pelas fezes. É este o fenômeno que leva a maior parte das pessoas a ter carência de B12, especialmente as onívoras. As veganas é óbvio, é porque não tem nenhum consumo se não tiver o suplemento, e o ovo-lacto é pelo mesmo mecanismo. Essa reabsorção do intestino depende da sua característica. Depende um pouco da microbiota, depende um pouco das coisas que a gente consome, mas é mais de uma característica intrínseca. Por exemplo, eu, Ana, sou uma péssima recicladora de B12. Se eu ficar sem suplemento, na época até que eu era ovo-lacto vegetariana, a minha B12 cai muito rápido, porque eu jogo, e aí vai embora, eu recapto pouco. Isso é uma característica. Eu já conheci pessoa vegana que ficou sem suplementar B12 durante 30 anos e nem estava com uma carência tão grave assim, não estava com 70, estava perto de 400 de B12. Imagina, uma pessoa vegana, 20 anos, nunca comeu nada com 400 de B12 sem fazer suplementação, é porque é uma pessoa boa de reciclar B12, que ela tinha ali, mas foi uma raridade. Tá? Isso é muito raro acontecer. O mais comum é a gente ter essa perda em maior ou menor grau que vai embora nas fezes. Então, aqui a gente abriu da dieta do grupo sanguíneo, acabamos falando um pouquinho de anemia, falamos um pouquinho de B12. Um assunto que ficou aqui, sem ser a parte materno-infantil, que eu acho que hoje a gente não vai conseguir fazer, tá? A parte materno-infantil, ou a gente pode agora, nesse final, acho que até melhor, que é mais justo com todo mundo, né? Deixar isso que ficou, falar sobre as leveduras, falar sobre o congelamento, falar sobre proteína, usa proteína, não usa, quantidade, né? A gente vai ter o encontro agora em maio, a gente traz isso, e vocês podem continuar as perguntas aí, porque sempre dá para juntar temas. Eu queria pegar um aqui de materno-infantil, que pode ser não só para as mamães, mas que a gente pode ampliar para para os adultos também. Então, deixa eu ver aqui, ó. Bom, ó, isso é só um dado, que alguém já criou filhos sendo vegetariano. Então, tivemos várias interações ali, muito bacana, né? Tem gente aqui, por exemplo, a Ivy é vegetariana desde que nasceu. O que eu vejo dos vegetarianos desde o nascimento, a maior parte é de população adventista. Os adventistas têm uma parte vegetariana e uma parte onívora. Então, toda pessoa é vegetariana desde o nascimento. Na minha prática aqui de receber pessoas, a maioria é adventista. Mas já peguei gente porque a mãe era vegetariana por alguma coisa, né? E aí acabou criando hoje um adulto vegetariano. Então, foi uma troca bem legal aqui que vocês fizeram. Aqui tem dica para experimentar novos alimentos, recusa e seletividade. Gente, eu acho que isso dá para a gente ampliar para adulto também, tá? Então, dica para recusa e seletividade. Então, dificilmente um bebezinho vai ficar seletivo. E aí eu gostaria que, assim, quem é adulto aqui e não tem filhos, não saia, porque isso tem a ver com a forma cultural como a gente é criado e como a gente lida com o alimento, tá? A gente tem um hábito cultural muito ruim, muito defasado, cheio de alimento processado, com pouca coisa fresca. E aí essas crianças, muitas delas são criadas por pessoas que não têm o hábito
de comer uma feira, uma gama, aquela lista que eu mostrei para vocês no começo do nosso encontro, aquela tabelinha com os grupos alimentares, que aquilo é só uma amostra, né? Tem muito mais coisa que eu acabei não colocando ali. Eu coloquei, acho que não tem pitaia na minha lista de frutas, talvez, preciso até colocar. Então, a gente não pode esperar de uma criança um comportamento que os pais não têm. E eu digo aqui porque aqui quem trouxe filhos para consultar comigo já deve ter, assim, visto eu falar. Se a mãe não come, o pai não come, não tem como fazer a criança comer. E vai chegar um momento que a criança vai ficar seletiva, faz parte do desenvolvimento dela, de dizer não, de falar eu. Ela fala eu por volta dos 3 anos de vida, né, onde o eu mesmo está encarnando na criança. Ela vai começar a se individualizar. Lá perto dos 9 anos, a gente tem outras situações psicológicas que precisa da separação dos pais, que precisa entender que a gente é sozinho no mundo, que a gente é um ser que a gente não depende dos nossos pais. Então, seletividade é este fenômeno que acontece naturalmente com as crianças e que pode ser muito agravado pelo comportamento da família. Então, eu pego muitos casais aqui que um come e o outro não come, e aí, como que faz? O pai não come, essa semana atendi, o pai não come de jeito nenhum, não come arroz, feijão, é vegetariano, arroz, feijão e PTS, arroz, feijão e PTS, quer ensinar como a criança comer? Não tem jeito. Então, a minha dica para a seletividade alimentar é acolher isso na criança, é mudar o hábito da família, é expor a criança àquela alimentação variada e todo santo dia botar no campo de visão dela. Ah, não come verdura de jeito nenhum. Aí deixa de colocar verdura na frente da criança. Vocês acham que a criança vai depois falar, então, mãe, eu não comi a verdura, mas agora eu acho que eu vou querer experimentar. Não vai rolar. Então, a seletividade passa por como nós adultos nos comportamos frente às escolhas alimentares e passa por este movimento de entender que a criança está assim e não tirar do campo de visão dela. Aquilo precisa ficar sempre oferecido. A salada ali, não quero, com carinho, porque se isso, a criança já é maior. Tem gente aqui que colocou criança de 8 anos, né? Se a criança é maior, talvez já tenha um repertório lá para trás, dê um pouco mais de trabalho, eventualmente um aconselhamento de pais com um profissional, de como saber lidar com comportamento psicológico infantil. Mas se a gente parte do pressuposto que a gente não come bem e que a gente perpetua isso com as crianças, mudar o nosso hábito, mudar o nosso repertório, não ficar comprando só cenoura, tomate. A salada é o quê? Alface, tomate. Uma cenoura de vez em quando. O que é que você come? Arroz, feijão e abobrinha. Eu troco a abobrinha por brócolis. De vez em quando eu como uma couve-flor. Isso não é repertório. Tem que ampliar. E aí trabalhar o nosso paladar. Isso ajuda com essa questão da seletividade infantil. E para a criança não pode tirar do campo da visão. Não pode tirar do campo da visão. Aí aqui, a Ivy falando, aqui tem acontecido episódios de seletividade. A Mel tem 4 anos, né? A primeira filha. Tenho percebido que contar história com a comida ajuda bastante, além de oferecer, é claro, e deixar a criança escolher entre as opções saudáveis que tem disponível. São coisas que têm funcionado aqui. Então, veja, pegando o que a Ivy falou, se eu, assim, ofereço arroz, feijão, abobrinha, alface, tomate, se a criança não quer abobrinha, alface, tomate, não tenho o que oferecer. Agora, se eu tenho o hábito de ter 2 ou 3 legumes cozidos, e pode fazer tudo de uma vez, gente, faz vagem misturado com cenoura, refogado com tomate. Você já tem 3 legumes ali misturados, né? Claro que eu tenho que entender qual é a dinâmica da família, qual é o tempo que eu tenho para cozinhar. Mas se não for revisitado esse momento, a gente tem uma dificuldade para lidar com isso, tá? Então, você ter opções para a criança.
Você ter uma conversa, você não quer comer isso? Então, experimenta aquilo. As leguminosas, você pode fazer bolinho, você pode fazer patezinho. Então, ampliar um pouco. Não é comer só arroz branco, feijão carioca. Arroz branco, feijão carioca. Porque aí as pessoas falam assim, nossa, mas a dieta vegetariana é muito monótona. É sempre a mesma coisa. Aquela variedade que tem no Ceasa é sempre a mesma coisa. A mesma coisa é comer arroz, feijão, bife e alface, tomate todo dia. Isso é comer a mesma coisa. Só muda o bife pela carne de panela, pela carne desfiada, pela carne grelhada, pela linguiça. O resto tudo igual. E aí o problema é a dieta vegetariana ou a base de alimentação baseada em plantas. Eu acho que a gente ainda tem mais coisa, deixa eu ver aqui o que mais. O Rael, com 7 meses, começou a reconhecer os alimentos e ter preferência, quer comer mais só do que gosta. Carol, daqui a pouco, o que ele não comia, ele vai voltar a comer, o que ele está comendo, ele vai parar. Cuidado com esse conceito de que a criança, nessa faixa, 7 meses, já tem preferência. E se a gente considerar que tem preferência, você vai sempre dar porque quer que a criança coma, ainda mais se não ganhou peso. Ai, meu Deus, não ganha peso, eu faço qualquer coisa, eu viro pirueta e eu dou o celular na mão da criança. Então, cuidado, com 7 meses, Carol, ainda não tem preferência. Ele está ainda aprendendo, e aí come uma coisa, não come. Quando for 2 anos, vai comer o que não comia agora, não vai comer o que comia agora. Essa dança, isso vai rolar. E aí a Islane falou, 1 ano está recusando bastante, vai ser uma jornada interessante, torná-lo saudável. Porque aí, no caso da Islane, como você está comendo? Como o Otávio está comendo? Tem que ver isso. Se não mudar essa parte, dificilmente... A criança aprende por imitação, gente. A criança vai falar bom dia para o vizinho se a gente falar. A criança vai ficar de cara amarrada para o vizinho se a gente ficar de cara amarrada. Vai escovar dente se a gente aprender a escovar. Vai fazer qualquer coisa por imitação. Vai aprender a sentar de determinado jeito. Eu, por exemplo, eu guardo os panos de prato aqui em casa do jeito que minha mãe guarda os dela, porque eu aprendi daquele jeito. Nunca pensei em mudar o pano de prato. Eu vou na casa do meu filho, eu vejo o pano de prato guardado na mesma posição da gaveta, porque viu a avó, viu a mãe. Entende? Um exemplo simples de pano de prato. Mas é assim com comida. O que tem mais aqui? A Ive, 6 meses seguidos de caqui, e ela não aceitava comer, mas toda vez oferecia. Diná começou a comer caqui, eles recusam um dia, mas depois come de novo. É isso aí mesmo, não vai comer hoje. Antigamente eu até falava que precisava experimentar 10 vezes. Hoje, assim, estou estudando, a gente vai estudando. Ih, gente, tem que experimentar umas 50 mil vezes para dizer que gostou, não gostou, uma hora vai gostar, uma hora não vai gostar. Tá? Essa parte é uma parte que, assim, vai falar só de materno-infantil? Não, isso fala da nossa vida, isso fala do adulto. Para quem aí as tentantes, as futuras mamães, os futuros papais, tem que pensar como revisitar esse lugar. Para quem está pensando em engravidar, para quem está grávida, olhar o lugar que está comendo, porque senão dá ruim a hora que começa a introdução alimentar. Dá trabalho, porque aí você vai ter que mudar o seu hábito ali, num momento que você está cheia de aprendizado. Aprende a dar o peito, troca a fralda e não sei o quê. Quando é primeiro filho, é até mais desafiador, porque é muito diferente. Então, comportamento alimentar, gente, é importantíssimo a gente olhar. Para a gente, mesmo que a gente não tenha um filho, um sobrinho, um neto, alguma criança querida do lado, para a nossa saúde, para a gente trazer realmente uma mudança dessas estatísticas muito tristes que estão rolando aí. Certo? Está guardado aqui tudo. A gente vai retomar esse negócio de recusa alimentar, que eu acho que esse é um tema, e esse tema perpassa a alimentação do adulto, tá? A gente vai falar de outras coisas, podemos falar de janela imunológica e tudo, mas eu acho que já deu às 9, né? Mês que vem, não estou com a data aqui. Rodrigo, sabe a data? Está na descrição do grupo, gente, o próximo encontro em maio. A gente já vai colocar o de junho. Junho é um que tem, acho que, feriado, e acho que deu alguma mudadinha, não vai ser, acho que, na primeira quarta do mês. Mas logo, logo a gente coloca na descrição para vocês se organizarem. Combinado? Continue interagindo ali pelo WhatsApp.
Eu não estou no grupo, mas de vez em quando eu acesso o WhatsApp para dar uma olhada, e vocês podem escrever o mês todo, mas essa movimentada que deu agora eu achei que ficou bem bacana, assim, porque é uma troca muito rica entre vocês, assim, eu faço assim, eu faço assado, comigo é assim, comigo é assado, dicas entre si. Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma ansiedade? Ai, que bonitinha a mãozinha que saiu, assim, o dedinho. Obrigada, viu, gente? Nos vemos em maio. Para quem tem consulta nos próximos dias, nos vemos nos próximos dias. Para quem eu acabei de ver, prazer em rever. E até breve, tá? Até. Tchau. Beijos, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite, obrita, Ana. Boa Boa noite noite, a todo gente. mundo. Boa noite a todos, muito obrigada. Tchau, tchau.